Bandeirantes. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Agora, Esporte em Debate. Na Bandeirantes. Junto com a gente, Rocha Autopeças. Vai viajar? Faça a revisão preventiva. Novos frangos crocantes da Seara. 100% frango, suculento, irresistível e muito crocante. Encontre Seara no Iga Atacado. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Sudeletro, a sua loja de materiais elétricos e hidráulicos, pertinho de você. WhatsApp 995450320. Nova Light, luminárias LED brasileiras nos padrões do esporte. Prontos para a partida? Vem ver o jogo. Viva a intensidade Nova Light. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Germânica, sonhos que te movem. Acesse o site grupogermanica.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Edu Pinheiro. Olá, amigos da Bandeirantes, agora 19h23, começa o nosso Esporte em Debate desse 12 de janeiro de 2024, nessa sexta-feira, depois da transmissão da Copinha 2-2, Guarani Corinthians lá em Marília, nos pênaltis 5-4 para o Corinthians. O Jota perdeu para o Guarani, o Felipe Longo, goleiro do Corinthians, acabou defendendo. O Corinthians fez todos os seus 5 gols, né? 100% de aproveitamento, o Guarani errou um. Mas no segundo tempo, onde os 4 gols aconteceram, o gol do Igor do Corinthians a 8 minutos, mais um golaço. Foi muito bonito. E o gol do Bruninho a 45, empatando 2-2. O Guarani empata aos 45, 2-2. Aliás, o Tigrão vai comentar. Foram os 2 chutes que o Guarani deu no gol. O Rafael de cabeça empatando 1-1. Né, na oportunidade, e esse gol do Bruninho, 2-2. E teve uma defesa também espetacular. Teve outro chute sensacional do Bruninho. A 21, isso. Que o Felipe Longo fez a defesa do jogo. Então foram 3 chutes. O Tigrão vai comentar, eu vou fazer aqui as manchetes, e o Tigrão vai comentar, dar uma palhinha desse 2-2, Corinthians e Guarani, 5-4 nos pênaltis para o Corinthians, tá? Gente, é o seguinte, o nosso WhatsApp é o 97102-1493. 97102-1493. Atenção, hein? Qual o seu palpite para o jogo da Ponte Catanduvense pela Copinha, hein? E você, torcedor do Guarani, mediante isso, como você avalia a campanha do Guarani na Copinha, hein? Esse Rafael que fez o gol, muito bom. Esse Bruninho que deu chute aí, bela defesa do Rafael Longo. O Bruninho que empatou a 45, já tem contrato com o Guarani. O Guarani já fez o contrato dele. Deu aí uma renovada. Esse menino muito bom. O Tigrão vai comentar, tá? Vamos nas pautas da Ponte. Atenção, hein? Ponte enfrenta o Catanduva hoje, 21h30 em Catanduva. A partida é válida pela segunda fase da Copa São Paulo. E quem vencer avança à próxima fase. Em caso de empate é pênalti, hein? É pênalti. O vencedor vai encarar o Atlético Paranaense. Ponte superou concorrência de adversários para fechar a contratação de Renato, atacante ex-CRB. Mesmo com os acertos, a Macaca ainda não anunciou nenhum reforço. Nenhum reforço ainda, hein? Oficialmente, a Ponte ainda não apresentou nenhum reforço. A assessoria do clube informa que espera a regularização de contratos e documentos para poder anunciá-los de forma oficial. Destaque do portal Carlos Batista. Proposta agrada e Macaca leva melhor em disputa por Renato. Pautas do Guarani. Humberto Louser vai falar sobre a renovação de contrato com o Guarani. Humberto Louser fala sobre o elenco que tem e a dificuldade enfrentada no mercado. Aliás, ontem o amigo Batista entrevistou Humberto Louser no nosso Esporte em Debate. Palmeiras, atenção, hein? Essa é uma boa. Palmeiras exerce opção de contrato e compra
mais 10% de Richard Rios, por R$1,5 milhão. O Guarani receberá o pagamento de forma parcelada durante o ano 2024. Então você pega aí R$1,5 milhão, divide por 12, é que o Guarani vai receber aí por mais 10% na venda de Richard Rios para o Palmeiras. E o Guarani ainda tem 13,34% dos direitos de Richard Rios. Destaque do portal Carlos Batista: Louser confirma trio e promete mais reforços em entrevista à Band. É só você conferir, hein? Vamos lá, pautas, notícias do dia. Juventude acerta com o Roger Machado para substituir a Thiago Carpini, que assumiu o São Paulo. Bela carreira do Carpini, hein? O Carpini, novo técnico do São Paulo, esteve aí na pretensão do Santos. Carpini, que teve um 2023 espetacular, chegou na final do Paulista com o Água Santa, subiu com o Juventude, pegou Juventude na zona de rebaixamento e subiu, foi vice-campeão da Série B e sobe com o Juventude. E agora assume o São Paulo, Thiago Carpini, cria do Guarani. Thiago Carpini. Vamos lá, deixa eu ver o que mais. O Clube Gaúcho, né, deve anunciar oficialmente a contratação do novo treinador nas próximas horas, que é o Roger Machado. Roger volta ao time onde ele estreou na função como técnico. É verdade, o Roger Machado já foi técnico do Juventude, onde começou. Fortaleza goleia Internacional por 4-0 e avança na Copinha. O destaque do jogo foi Yarley, que marcou 3 gols na partida, e o Paulo Roberto, que fez um golaço de falta. Agora, o Fortaleza espera o vencedor do confronto entre 15 de Jaú e o CRB. PSG e Barcelona sondam Bruno Guimarães e Newcastle cogita negociar o volante. Clube inglês teve um prejuízo de 456 milhões de reais e tem a necessidade de vender os jogadores. O brasileiro é o mais valorizado do elenco e desperta interesse de outros times da Europa. O quê? Newcastle, mal administrado, tudo isso de prejuízo, esses milhões aqui, 456 milhões em reais. E tem um na lata, vamos arguir os nossos comentaristas, o CH e o mestre Tigrão, mas na lata é na lata e somente na lata e na hora. Agora 19h29, oi Tigrão, mais uma vez seja bem-vindo, o seu destaque aí, as pautas do dia e um pitaco desse Corinthians e Guarani 2-2, belos gols e nos pênaltis 5-4 para o Corinthians na Copinha, Tigrão. Eu quero falar do jogo, aproveitar esse espaço aqui de abertura para fazer o comentário final do jogo. E nós estamos aí há alguns minutos do encerramento, ainda na adrenalina total, né? E eu não vou abrir mão de uma opinião que dei de forma repetitiva até. Tal a minha convicção aqui ao longo, principalmente do segundo tempo. E qual é essa opinião? De que o Guarani, no primeiro tempo e no segundo tempo, até o momento em que sofreu o gol, ele respeitou demais o Corinthians. Ele jogou com um complexo de inferioridade. Para mim, uma estratégia errada. Ah, mas tinha muita torcida. Ah, mas o Corinthians é 10 vezes campeão da Copinha e o Guarani é uma vez, né? Em 1994. Não tem isso, cara. Esse time do Corinthians é um time absolutamente comum, esse time sub-20 do Corinthians. É um dos mais fracos dos últimos anos. E veio aí se arrastando. Veio aí se classificando na Bacia das Almas. No terceiro jogo empatou com o Marília e poderia ter perdido o jogo. Inclusive esse empate deu a classificação para o Marília, que pode vir a ser adversário do Corinthians de novo, né? Ou eu estou enganado? Bom, independente de qualquer coisa, depois o Edu confirma isso, mas é o seguinte, Tupã, Guarani, primeiro adversário, fase de grupos, jogou muito bem, fez 2-0, poderia ter até feito 5 ou 6. Segundo jogo, jogou mal, perdeu para o Atlético Goianiense 1-0. Terceiro jogo, sobrou, atropelou o Operário do Paraná, de Ponta Grossa, 3-0. E hoje, jogou de igual para igual com o Corinthians. Então, boa Taça São Paulo do Guarani, se vocês querem a minha opinião. Ah, mas já está eliminado.
Eliminado faz parte do jogo, ia passar um, e passou o Corinthians e nos pênaltis. O que ficou, assim, com aquele gostinho de quero mais, com uma certa pontinha de frustração? Que o Guarani, toda vez que agrediu o Corinthians, foi lá e sapecou. Foi lá e furou a defesa do Corinthians, que, diga-se de passagem, em 3 jogos não tinha tomado nenhum gol até agora. Nenhum gol até agora. E hoje tomou 2. Com bola rolando, não estou considerando os pênaltis depois do desempate. Então, qual que foi o erro estratégico? O Guarani só agrediu com personalidade e confiança quando estava em desvantagem no marcador. Veio jogando muito atrás, trouxe o Corinthians para cima até 8 do segundo tempo. Aí tomou o gol do Igor, aliás, um golaço. Tomou o gol, falou, opa, com esse resultado a gente vai ficar fora. Partiu para cima, 2 minutos depois, vertical, subiu as linhas, empatou o jogo com o Rafael Freitas. Recuou de novo, gol aos 10. Recuou de novo para jogar no contra-ataque. Trouxe o Corinthians para cima de novo. 18, gol do Pedrinho. Ih, rapaz, agora, segundo tempo, sabe como é que é, aquele negócio todo, o momento em que o Novo Horizontino, de falta, faz um golaço para cima do Botafogo Carioca. Taça São Paulo, 3 minutos do primeiro tempo, 1-0 para o Novo Horizontino. Estou aqui realizando o meu sonho de um dia ser plantão ainda. Belo plantão, hein, Tigrão? Belo plantão. Depender... Você me salva. Se a Bandeirante depender do Tigrão de plantão, ela fica em último. Não, você me salvou várias vezes. O que é isso? Eu estava aqui vendo alguns textos e tal, você pagou sempre na... Mas desculpa, Tigrão, atrapalha o seu comentário. Encerrando, o Guarani depois martelou o Corinthians. Correu o risco, é verdade, de tomar o gol no contra-ataque, tomar o terceiro gol e já ficar fora nos 90 minutos. Não tomou, aí entrou esse Bruninho, entrou muito bem. Aliás, não sei por que o Jairo tirou o Bruninho do time. Ele começou como titular. 2 grandes chutes. O primeiro, o goleiro fez um milagre, o Felipe Longo do Corinthians. E no segundo, o Felipe Longo nem viu onde ela passou. E o chute foi de fora da área. Belo jogador. O Guarani martelou, deu de certa forma o contra-ataque para o Corinthians, que não teve competência para matar o jogo, e com justiça, aos 45, o Guarani empatou e levou para os pênaltis. Aí nos pênaltis, agora tem que dar força para esse garoto aí, para o Jota, né? Imagina como é que ele está no vestiário agora. Puxa, eu perdi, todos marcaram, os 5 do Corinthians marcaram, 4 do nosso time marcaram, só eu perdi e o Guarani foi eliminado. Tem que agora dar carinho pro garoto, é assim mesmo, só perde quem bate. Ele bateu mal, não bateu no canto, ele bateu entre o canto e o meio. Se vamos chamar ali, se tivesse uma linha, né, dividindo o pé da trave e exatamente o meio do gol, uma linha intermediária ali, ele bateu ali, e bateu a meia altura, e aí o goleiro do Corinthians, que é muito grande, foi lá e pegou, e ele inclusive telegrafou, né, saiu dizendo um dia bater, deu a canhotinha, e bateu fraco e bateu mal. Mas tem que receber carinho, e o Guarani foi eliminado. Tem que receber o conforto. Não, calma aí, sem essa. Acontece. Do mesmo jeito que você perdeu, poderia ter feito, qualquer um poderia ter perdido e daí para frente. Mas o que é que eu quero fechar para dizer? Primeiro, que o Guarani deixou uma ótima impressão. Ótima impressão. Rafael, bolão. Vitinho, gostei. Gostei da zaga do Guarani, gostei muito desse menino que fez o gol aí, o Bruninho, gostei muito do Bruninho. Então, eu acho que vem aí jogadores promissores, competição de base é para revelar, se ganhar o título melhor. Hoje está muito difícil porque a diferença de estruturas é muito grande, né? Agora veja a estrutura do Corinthians e veja que o Guarani fez um jogo de 2-2. O que é que ficou de frustração? Que eu acho que o Guarani deveria ter acreditado um pouco mais nele. E deveria ter agredido mais o Corinthians com o resultado de igualdade, em 0-0 e em 1-1. Deveria ter agredido mais para estar pelo menos uma vez na frente. O Guarani sempre foi para cima, correndo atrás do prejuízo. Foi atrás, perdendo de 1-0, e foi atrás, perdendo de 2-1.
e nas 2 vezes foi buscar. O que é que eu disse insistente e repetidamente ao longo do jogo? O Guarani está com um complexo de inferioridade. Esse time do Corinthians não é nada disso. Parte para cima que ganha o jogo. Só que o Guarani fazia o empate e recuava. Com 0-0 não foi, tomou o gol, empatou, recuou de novo, e aí fez no finalzinho 2-2 e levou para os pênaltis. Eu me atrevo a dizer que se o Guarani tivesse partido para cima, sem medo de ser feliz, teria matado o Corinthians dos 90. Não matou, não deixa de ser um grande resultado, empatar com um time do tamanho do Corinthians, mas esse sub-20 do Corinthians é comum. E o Guarani, com um pouquinho mais de confiança no próprio taco, poderia ter matado nos 90, e aí nos pênaltis acontece isso que nós vimos. Alguém vai perder, ou porque foi infeliz, ou porque escorregou, ou porque não estava com o emocional legal, ou porque não se condicionou bem, ou porque foi mérito do goleiro, enfim, alguém vai perder. E o Corinthians fez os 5, e o Guarani fez 4, e o Guarani ficou fora. Mas olha, sem a disputa de pênaltis, o Guarani disputou 4 jogos. Jogou bem em 3 deles. Ganhou 2 desses 3 e empatou 1, sendo que aquele que ele empatou foi com o Corinthians, só tendo uma atuação para mim ruim no sábado passado contra o Atlético Goianiense. Portanto, para mim, muito mais pontos, muito mais pontos positivos do que negativos, que são poucos na campanha boa do Guarani, na minha avaliação, na Copa São Paulo de 2024, Eduzaço. Olha, potente, sustentável e muito resistente com luminárias e projetores Nova Light, você conquista a iluminação profissional brasileira, certificada e economiza muita energia. É mais luz para estádios, arenas e campos de alto padrão, sem desperdício de iluminação, sem ofuscamento ou brilho excessivo. Com a luz ideal, você não perde nenhum lance. Os projetores Nova Light emitem fachos precisos, a visão é nítida, dentro ou fora de campo, em transmissões Full HD e câmera lenta. Há 25 anos, a Nova Light produz soluções para todo tipo de negócio. Grandes áreas, indústrias, comércios, varejos e infraestruturas urbanas. E os projetos luminotécnicos são personalizados. Quer garantir retorno de investimento? Escale a Nova Light para seu time. Está na hora de abandonar a iluminação do passado. O LED dura mais, não polui e reduz os custos de manutenção. Sem empate, sem bola na trave, altere o placar do seu negócio como um campeão. Acesse novalight.com.br. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. Muito bem, Carlos Henrique, meu grande amigo CH, comparecendo também nesse Esporte em Debate, também as pautas do dia, dando a sua palhinha também destas Copas São Paulo, 2-2, Corinthians e Guarani, belos gols, nos pênaltis, 5-4 para o Corinthians, CH. Um abraço, Edu, boa noite a todos. Eu fiquei com uma boa impressão do Guarani, já tinha essa boa impressão na primeira fase. O técnico Jairo demonstrou que tem o grupo na mão. O Guarani está organizado, tem bons valores, enfrentou o maior campeão desta Copa, apesar do Corinthians de 2024 não ser um Corinthians. Posso estar enganado, mas esse time não tem punch para ser campeão. Mas, e eu não estou desvalorizando o Guarani por isso não, estou vendo, eu já assisti muitos Corinthians em outras oportunidades e esse não é o mais forte. Pode ser até que ganhe a copinha, mas esse time tem muitos problemas. Mas o Guarani fez um jogo organizado, dentro das suas possibilidades, e o que eu vi, a impressão que eu fiquei desse Guarani foi boa. Eu não tinha nenhuma expectativa nesse time, nenhuma, zero. E uma pena que o time foi eliminado nos pênaltis, acontece, poderia ter vencido, não venceu infelizmente. O Corinthians era o favorito, mas o Guarani com um pouquinho mais de tempero poderia ter se classificado. Mas a impressão que eu fiquei foi boa, Edu, uma pena a eliminação. Vamos às pautas do programa do dia de hoje.
qual o seu palpite para o jogo entre Ponte e Catanduva? O meu palpite e a minha torcida é para que a Ponte passe. Agora, eu estou preocupado, bem preocupado. Com a primeira fase do time, não recomenda, mas eu vou torcer e vou aqui... Espero que a Ponte passe, mas para mim é um jogo muito difícil para a Ponte. Vamos aguardar. E aqui o que eu achei do jogo, já disse. Achei que o jogo foi muito bom, mas faltou um pouquinho de tempero para passar, porque esse Corinthians não é tudo aquilo que alguns estão pintando. Até duvido que esse time vá para a final do campeonato. De qualquer maneira, tá aí a minha opinião, infelizmente, da eliminação do Guarani e do comportamento do time. Edu? Olha, o meu recado é para você que está construindo ou reformando ou administra imóveis que precisam de manutenção. A Sudeletro tem tudo o que você precisa em materiais elétricos, a hidráulica, residencial, industrial e automação industrial. Diversas marcas e modelos com preços competitivos, hein? A Sudeletro trabalha com toda a linha de motores elétricos. Um time dedicado para tirar qualquer dúvida, resolver o seu problema e garantir o melhor do mercado em materiais elétricos e de hidráulica. Visite a unidade de Campinas, na Avenida Mirassol, 214, atrás do Cemitério da Saudade. Faça orçamento pelo WhatsApp 19 3776 2400. 19 3776 2400. A Sudeletro entrega em todo o território nacional, loja aberta de segunda a sexta, das 8 às 18 horas e aos sábados, das 8 às 12 horas. Acesse sudeletro.com.br. Olha, Roger Williams narra aqui Catando Vence Ponte. Vamos até 21 horas, depois da sequência da Copinha. Hoje, Corinthians e Guarani 2-2, nos pênaltis 5-4 para o Corinthians. Quem narrou foi o amigo Batista. O nosso WhatsApp para você opinar aí, seu palpite para a Copinha na Ponte, o seu palpite do torcedor do Guarani, a impressão que ficou esse time aí do Sub-20 da Copinha do Guarani. Diz aqui o Alexandre, alguns jogadores têm condições de subir para o profissional. O Rafael 7, o Rafael já está no profissional, né? Era carequinha, jogou um pouquinho no Paulista do ano passado. O contrato do Rafael, gente, vai até maio de 2027. O Rafael fez 3 gols na Copinha, ele que fez gol de empate hoje. O 16, Vitinho. O 10, Bruninho, hein? Que chute, hein? Que chute, ele empatando 2-2 a 45. Que chute do Bruninho antes. A 21, que defesa aí do goleiro Felipe Longo. E o 5, Eric Lacerda também, o Alexandre gostou. Muito obrigado, viu, Alexandre? Do 0730. Final. Deixa eu ver aqui, não dá para... Deixa eu ver o que mais... eu acredito nessa molecada do Guarani, muito boa, ficou um saldo positivo, a opinião aqui do Rogério, lá da Vila Teixeira. Boa noite, Edu. Corinthians é um dos mais fortes do Brasil, a molecada do Guarani está de parabéns, lutou até o fim contra um adversário forte. É o Rafael de Campinas, já que o maior objetivo da Copinha é revelar, aí está Bruninho e Rafael. Bons jogadores, melhor que muitos que vêm passando no Bugre. Só falta o Guarani voltar a utilizar a base no profissional. Muito obrigado. É isso aí, Rafael. Vamos dar por um rápido intervalo. E o Vladimir Catanino vem com a notícia da Ponte, hein? A Macaca aqui no nosso Esporte em Debate e o nosso WhatsApp à sua disposição. Se quiser mandar mensagem de áudio, por favor, mas no máximo 40 segundinhos, tá bom? Nosso muito obrigado. 97102 1493 97102 1493. Trabalhos técnicos de Gil Kleber no comando, Gabriel Ribeiro nos operando no YouTube e o incrível Gilberto Sufi. Estamos em FM 85,7 e no YouTube, só colocar lá Rádio Bandeirantes Campinas, Rádio Bandeirantes Campinas, pronto. Já aparece lá o Eduzão, o CH e também o Tigrão e o nosso grande amigo Vladimir Catanino, tá? Mais uma vez lembrando, muita gente perguntando, o AM 1170 não existe mais. Infelizmente, o AM, o famoso AM 1170, 90 anos ficou no ar.
não existe mais. Muita gente pergunta, se o Edu, mas não consigo e tal. E estamos só no FM, em termos de rádio, nós estamos só no FM e a faixa estendida. Mas com o tempo vai dar tudo certo e eu volto já já. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Rocha Autopeças. Vai viajar? Faça a revisão preventiva. Novos frangos crocantes da Seara. 100% frango, suculento, irresistível e muito crocante. Encontre Seara no Iga Atacado. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Sudeletro, a sua loja de materiais elétricos e hidráulicos, pertinho de você. WhatsApp 995450320. Nova Light, luminárias LED brasileiras nos padrões do esporte. Prontos para a partida? Vem ver o jogo. Viva a intensidade Nova Light. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Germânica, sonhos que te movem. Acesse o site grupogermanica.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. O camisa 12 da iluminação esportiva ideal. Escalhe a Nova Light no esporte profissional. Luminárias certificadas e fabricadas no Brasil para maior economia em energia. Não perca os melhores momentos da partida. Escolha Nova Light. Luz uniforme, potente, sustentável e precisa. Para grandes áreas, estádios profissionais, arenas e campos de alto padrão. Conheça soluções luminotécnicas com eficiência sustentável. Acesse novalight.com.br. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. Você sabia que o superaquecimento é uma das principais causas de problemas do motor? Entre os motivos para isso acontecer estão o uso de produtos de baixa qualidade e a falta de troca do fluido no prazo correto. Para não colocar a segurança da sua família em risco, faça a troca de acordo com o manual do seu carro. E na próxima troca de fluido, escolha Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar na sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Atenção você que está construindo ou reformando ou administra imóveis que precisam de manutenção. A Sudeletro garante o melhor em materiais elétricos e hidráulica residencial, industrial e automação industrial. Diversas marcas e modelos com preços competitivos. Toda a linha de motores elétricos. Visite em Campinas, Avenida Mirassol 214, atrás do Cemitério da Saudade. WhatsApp 19 3776 2400. Acesse sudeletro.com.br. Esporte em Debate, na Bandeirantes. Edu Pinheiro. Vamos às informações da Ponte, agora 19h50, pintando no Esporte em Debate, Vladimir Catarino e as últimas da Macaca. Oi, Vladimir, um abraço, boa noite novamente, Vladimir. Oi, Edu, boa noite a você, uma ótima noite para o amigo ligado no Esporte em Debate. Pois é, a Ponte Preta segue nesta preparação para o Campeonato Paulista, confirmou de forma oficial hoje a renovação de contrato com o goleiro Luan Ribeiro, vai ficar aí mais uma temporada com a camisa da Ponte Preta
Preta e vai brigar por uma posição de titular, né? Com a saída do Kaique França, tanto o Luan quanto o Pedrão são candidatos aí a assumirem a titularidade no gol da Ponte Preta a partir do Campeonato Paulista, cuja estreia da Macaca tá chegando, hein? Alô, torcedor Ponte Pretano, a estreia da Ponte Preta acontece no próximo dia 20, sábado, 8h15 da noite, contra o Mirassol, jogando no estádio Moisés Zucarelli. A grande expectativa do torcedor Ponte Pretano, claro, fica para o anúncio oficial dos reforços, né? Pelo menos 7 jogadores contratados já estão treinando, inclusive desde o começo do ano, sob o comando do técnico João Brigatti, mas a Ponte Preta tem aguardado aí alguns trâmites burocráticos para anunciar oficialmente a contratação desses jogadores. Quem já está confirmado é o Renato, artilheiro do CRB na última temporada. O Renato, que era um jogador bastante visado por outras equipes também, né? A Ponte Preta conseguiu aí vencer a concorrência com outras equipes e contratar o Renato, jogador importante, isto porque também o sistema ofensivo da Ponte Preta foi um dos setores mais defasados aí nesta mudança de temporada, né? Muitos jogadores saíram, então há necessidade da contratação de reforços, não somente para compor o elenco, mas também para chegar, vestir a camisa e jogar. A tendência é que seja assim com o Renato. Então a Ponte Preta no time profissional, trabalhando, se preparando para o Campeonato Paulista, deve começar a divulgar os reforços a partir do começo da próxima semana, e dentro da Copinha, daqui a pouco, a Ponte entra em campo às 9h30 da noite, partida válida aí pela segunda fase da Copinha, a Ponte na briga pela classificação à próxima fase, a Macaca trazendo expectativa do torcedor com relação ao Campeonato Paulista, mas também pensando na Copinha e na classificação à próxima fase. Edu? Olha, já com o Catarino, vou debater rapidinho, só dar uma palavrinha aqui a respeito do que rola nas redes sociais. Quem diria, hein, Duzão? Redes sociais, hein? Deixando os papéis de lado, hein? Tem Instagram, Edu? Não, eu não tenho. Não. É um amigo meu que me passa, rapaz. Ah, tá. Ele não tem muito serviço. Eu ia seguir você. Não tenho, mas esse amigo passa pelo WhatsApp, sabe? O serviço dele ele fica o dia inteiro, né? E vai passando pro Eduzão. Deixa eu falar primeiro com o Tigrão aqui da Aroma das Ervas, já o debate com você, vem o Tigrão e o CH debatendo da terça-feira da Ponte, hein? Aroma das Ervas tem uma linha completa de especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Conheça as variedades dos nossos produtos, hein? Temperos prontos especiais para carnes, aves e peixes, ideais para o preparo de pratos do dia a dia, dando sofisticação às suas receitas. Experimente e surpreenda-se saboreando o nosso chimichurri. Hein, Tigrão? Chimichurri. Chimichurri! 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 A Aroma das Ervas também possui uma linha de temperos sem sal e tem combinações incríveis para satisfazer os paladares mais exigentes. Ideal para quem busca uma alimentação saudável. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Está presente nos melhores supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Acesse aromadeservas.com.br. Bandeirantes! Bom, é o seguinte, Catarino, em termos de contratação, existe aí um papo de que o lateral direito Igor Inocêncio, ex-Avaí, zagueiro Nilson Júnior, que estava no Irã, o zagueiro boliviano Luiz Aquim, 26 anos, já teve um dia na seleção boliviana, disputou já a Copa América, o lateral esquerdo o argentino Gabriel Risso, esteve no Atlético Tucumã da Argentina, volante Emerson Santos, um dia esteve no Juventude, o meia Dodô, ex-Goiás, o atacante Iago Dias, ex-Londrina, e o Renato, que você falou, 33 anos, estava no CRB, onde fez 18 gols, inclusive o Guarani queria o Renato, mas a Ponte acabou aí fazendo a sua oferta e ficou com ele, né? A informação que eu tenho é que o Fábio Lima, meia atacante, que estava no ABC, não ficou na Ponte, inclusive já postou uma foto da Bulgária, que ele foi para a Bulgária. Vamos aguardar, não sei se é fake ou não, mas o Fábio Lima, por enquanto... Tá frio lá, hein? Tá frio, né? Você viu aí a foto aí, ó? Sófia, na Bulgária, ó. Menos 4 graus negativos, publicação do Fábio Lima às 7 horas, né? Às 7 horas essa publicação aí lá em Sófia, na Bulgária. Clima realmente muito frio lá, hein, Edu? O nosso Pedrão aqui, nosso grande coordenador aqui que faz as manchetes, postou aqui, né? Muito frio. O Cicinho, que um dia jogou na Ponte,
O Cicinho tá lá na Bulgária, tá muito bem, hein? Tá muito bem e tá frio na Bulgária, agora ela é muito frio. Bom, essas as informações que eu tenho em termos de contratação, mas a Ponte oficialmente não apresentou, né, Catarino? Não, Edu, nem anunciou, né? Nem anunciou, né? Apresentar não apresentou oficialmente, mas todos estão treinando, né? Mas não houve o anúncio oficial ainda desses jogadores por parte da Ponte Preta. Outra coisa que rola na internet é com referência à batalha jurídica do Sérgio Carnielli e a Ponte. O departamento jurídico da Ponte conseguiu hoje uma importante intervenção, porque houve um embargo de tudo aquilo que o Carnielli está pedindo. E não é bem assim, inclusive consta no balanço da Ponte, a dívida do Carnielli. Mas o jurídico da Ponte entrando com o processo na justiça e houve uma vitória aí, entendeu? Parcial. O Carnielli tem alguns contratos que não foram regularizados, que não foram aceitos em juízo, há um questionamento. O Carnielli agora tem que arrumar alguns extratos, imposto de renda, alguns documentos para provar a parcialidade da dívida, mas tudo indica de que aquilo que está hoje no balanço da Ponte não significa exatamente o que é a dívida que a Ponte tem com o Carnielli. Os advogados do Carnielli irão recorrer, a coisa ainda vai ser um pouco longa, mas o que se sabe é que não é bem assim. A dívida atual que está no balanço da Ponte, isso aí deve mudar. Até que ponto não se sabe, porque existe ainda a defesa, vai recorrer, vai ficar em juízo, enfim, a Ponte e suas batalhas jurídicas, tá bom? Tá bom, daqui a pouco você volta, hein, Catarino, com as informações do Guarani, ok, Catarino? Combinado, Edu Pinheiro. Que a coisa é longa, o Catarino trabalha também na transmissão de Catanduva e Ponte. Roger Williams vai narrar aqui a partir das 9, começa às 21h30, e nós estaremos aí, ao lado do Gregor Zorzin, que vai comentar, né? Estaremos trabalhando aí nessa jornada. Oi, Tigrão, e aí? E a Ponte? Alguma coisa a dizer da Macaca? Ou o que dizer, hein, Tigrão? Bom, Edu, eu gostei bastante da contratação do Renato. É um jogador que me agrada há muito tempo. Eu o acompanho desde 2018 naquele time do Avaí, que aliás fez aquela espécie de final nos pontos corridos, né? Não existe final em ponto corrido, mas foi uma espécie de final. Ou subia a Ponte ou subia Avaí. Aquele ano em que o Gilson Kleina ganhou 7 jogos em 9, perdeu 1, empatou esse com o Avaí. Tivesse a Ponte vencido lá com o goleiro Rubinho, que não jogava há muito tempo, revelado pelo Corinthians, ficou na Itália, inativo, estava gordo, estava fora de forma, e a Ponte não chutou uma bola no gol, né? E aí teve aquele menino lá, o Vitinho, era esse o nome dele? Isso. Vitinho. Teve uma chance lá para matar o jogo. Aliás, não, aquele jogo lá, não lembro o nome do atacante. É Vitinho. Não é. É que o Gilson Kleina o chamava de Vitinho, mas é nome composto. Pode pegar. É nome composto, é isso mesmo. Eu vou tentar pegar a ficha técnica aqui, mas Tigrão, a sua experiência é sensacional, hein, Tigrão? Você pode pegar a ficha técnica. O Gilson chamava pelo apelido. Foi 2018, né? É 18. Olha lá. E aí foi 0-0 lá. A Ponte não fez o gol e não subiu. Pô. Esse Renato estava naquele time do Avaí. Estava naquele time do Avaí. E ele sempre foi bem no Avaí, depois ele saiu, rodou, e nesse ano passado, agora de 23, ele fez uma campanha muito boa no CRB, né? Inclusive me parece que os números dele são muito bons, de 18 gols na temporada. Então se você somar os dois maiores artilheiros da Ponte na temporada, que são o Gé e o Pablo Diego, eu acho que não dá 18 gols, né? Pegando Vitor Rangel. Oi? Vitor Rangel. Olha lá, Vitor Rangel. Vitor Rangel perdeu, ele foi girar, né? Ele dentro da área foi girar e errou o chute. Ele deu uma de Batista, ele chutou o vácuo. Isso, e é Rubinho mesmo, o Rubinho. E o Aranha estava na reserva do Rubinho. Esse cara era muito ruim de bola, cara. Não, foi bom, nossa. Muito ruim de bola. E caiu no pé dele, né? A bola do acesso. Foi. Acabou não fazendo, o técnico do Avaí era o Geninho. O Renato é o número 19, tá aqui. Então, tá vendo? Do Avaí, o Renato. Esse Renato era um dos jogadores mais importantes do time, entendeu? Ele fez muitos gols, ele é um cara de beirada, mas ele é um cara que também tem uma outra característica, é assim, ó, ele é destro, e ele gosta mais de jogar do lado esquerdo e fazendo a diagonal,
ele vem com a bola, ele dá boas assistências, é bom jogador. É um jogador taticamente interessante. Agora, o que eu acho louvável, assim, eu queria dar relevo ao estilo dele. Como ele gosta mais da beirada esquerda, às vezes ele está posicionado na beirada esquerda e a bola vem do outro lado, vem pela direita. É trabalhada lá, lateral, ponta, meia, tentando levar essa bola e cruzar. O que ele faz? Ele entra na área e fecha rapidamente e vira um centroavante. Então nós podemos dizer que o Renato é um centroavante de área quando a jogada não vem pelo lado que ele está posicionado mais lateralizado, e ele é um atacante de beirada quando a jogada é tocada no lado onde ele se posiciona. Então se está lá do outro lado, ele não fica aqui esperando a morte da bezerra. Não, ele já se mete na área, ó, vai ter bola lá dentro, eu vou entrar, eu vou lá dentro. Então ele é um cara muito atento, que tem uma boa leitura do jogo, não é nenhum super craque, mas é um jogador de bons recursos técnicos. Ele tem 33 anos, eu acho que é uma boa contratação da Ponte, e até acho que vai dar uma liga o Renato com o Gé. O Gé é um garoto ainda, né? Tem 23 anos, 23 para 24 anos, mas ainda em evolução, não fez base, né? Veio do amador praticamente, depois da Itapirense, numa 4ª divisão de Campeonato Paulista, subiu para a 3ª, para a A3, mas o Gé ainda tem muita coisa para ser corrigida. Só que é um cara que tem futebol, é um cara que tem faro de gol, é um cara muito forte fisicamente, e é um cara que encara, é um cara que atropela se precisar na parte física, e que tem boa presença de área. É um centroavante com algum recurso, que chuta bem, que chuta forte de fora da área, que tem cabeceio, e que, tendo um jogador de uma técnica superior, mais rodado, mais experiente, um jogador já com a vivência dentro do futebol que tem o Renato, de repente dá aquela liga, né? Do jovem, para até o Renato conter um pouco o ímpeto do Gé e passar tudo aquilo que ele tem de experiência dentro do futebol, e até o Gé crescer e formar uma dupla interessante aí com o Renato. Portanto, eu gostei muito da contratação, e só esticando aí para a Taça São Paulo, não tenho muita expectativa positiva com relação à Ponte na Taça São Paulo. No jogo de hoje, não tenho, né? É um jogo difícil. A Ponte fez uma campanha muito instável. Contra o Gloriense, a Ponte conseguiu a proeza de tomar 2 gols e apenas de empatar o jogo, e vai ter dificuldades nessa partida aí, Edu. Vai ter dificuldades. A Ponte tem que jogar mais ou menos parecido com o segundo tempo que ela fez contra o Vila Nova, que foi a sua única boa apresentação até agora na Copinha. Jogou mal na estreia contra o Tupã, né? A Ponte, não, o Tupã foi o Guarani. Tanabi. A Ponte estava no grupo de Tanabi. Jogou mal contra o Tanabi 0-0. Depois fez um bom segundo tempo e ganhou de 1-0 do Vila Nova. Depois jogou muito mal contra o Gloriense, né? E hoje tem que jogar mais bola. Tem que se impor. Tem que tentar de alguma maneira encontrar aquele futebol objetivo, de aproximação, de toque de bola, que nós vimos no segundo tempo contra o Vila Nova, onde eu, inclusive, estava de folga e acompanhando a partida. E até, logicamente, vendo também o jogo do Guarani, que jogava no mesmo horário contra o Atlético Goianiense. Então é isso, sabe, Edu? Não tem uma expectativa muito positiva. Eu acho que é um time desorganizado, sem, assim, grandes individualidades. É um time comum e é também um time muito jovem, e que vai ter dificuldades. Pela média do que está jogando até agora a Ponte, ela terá imensas dificuldades dentro da partida. Eu espero que o time possa surpreender, que o time possa fazer aí uma apresentação no nível daquele segundo tempo que nós vimos contra a equipe do Vila Nova. Foi a melhor apresentação da Ponte. Do contrário, a Ponte não nutre muita expectativa de passar para a terceira fase. Muito obrigado ao Avelar. Avelar, um abraço para você, Avelar de Hortolândia, acreditando hoje na Ponte, 2-0 na Copinha.
E também informando aqui, olha, o Fábio Lima já foi embora, viu, Edu? Já está na Bulgária, obrigado, viu, Avelar? E também o Celso Fittipaldi e o Kaique Fittipaldi mandando aqui alguns jogadores que saíram no bid, né? Tem aqui a renovação do Elvis. E dos que chegaram, tem aqui no bid o Emerson Santos, volante, né, e Juventude, e consta também aqui o Fábio Lima, né, mas conforme já informado, o Fábio Lima já foi embora. Muito obrigado, viu? A dupla aí, Celso e Kaique Fittipaldi, mas que nome, que baita nome, grande Fittipaldi. E aí, CH, vamos lá, agora são 20h06, lembrando que pela Copa São Paulo, Corinthians e Guarani foi 2-2, o Guarani empatou aos 45 com o Bruninho, num belíssimo chute de fora da área no ângulo, mas nos pênaltis, 5-4 para o Corinthians. Quem errou para o Guarani foi o menino Jota, ele chama Jota. Ele chutou e o goleiro Felipe Longo do Corinthians defendeu. 5-4 Corinthians nas cobranças. E 21h30 tem Catanduva e Ponte com Roger Williams e amigo CH. Edu, e como é que foi, na sua opinião, a sexta-feira da Ponte? Oi, há um chamado, Tigrão? Não, Edu, eu queria que você ilustrasse, porque a gente está falando aí de Catanduva, que é o adversário da Ponte. Sim. O CH tem todos os dados lá, que ele é muito organizado. Mas eu queria que enquanto o CH começa, se você nos permitir... Sem dúvida, claro. Porque o Catanduva, isso vai subsidiar o CH também, o Catanduva já fez das dele aí nessa Taça São Paulo. Ele já eliminou grandão aí. Ele se classificou num grupo difícil. Então que ninguém se iluda. Mas o Catanduva... Hoje é semi-amadorismo, o Catanduva acabou. Não se iludam com isso, que empresário vai lá, põe jogador, usa de barriga de aluguel. Então me perdoe aí, CH, o Edu tá te acionando, aciona novamente, por favor, Edu. Não. Mas passa para nós a campanha do Catanduva e o grupo no qual ele se classificou e quem é que ficou fora no grupo dele. Pra gente, até pra gente passar essa informação mais abalizada, pro ouvinte também entender qual é o adversário que a Ponte vai enfrentar daqui a pouco, do ponto de vista da dificuldade. Tá aqui, olha, o Catanduva... Me perdoe. Não, imagina, o Catanduva empatou 2-2 com a Portuguesa Carioca, no primeiro confronto. O Catanduva é sede, viu, lá em Catanduva, tá? É sede, uma das sedes. Depois, o segundo jogo, o Catanduva ganhou 1-0 do Sparta. 1-0 no Sparta. Nenhuma tradição. E aí ganhou de 2-1 do Atlético Paranaense. Olha aí, esse é o jogo. E terminou em primeiro. Esse é o jogo que eu queria chamar a atenção. Por isso que o Catanduva não saiu da sede dele. Porque ele ia se classificar com um empate. Sim. Mas aí o Atlético seria o primeiro da chave e o Catanduva teria que viajar. Então, primeiro, ele vai jogar dentro dos seus domínios, com a torcida a favor. Agora, veja o tamanho que é a escola de base do Furacão. É Atlético Paranaense, gente. Não é Atlético de Arranca-Toco, não. Não é Atlético lá de Curralzinho do Abaeté, não. É o Atlético Furacão de Curitiba, da Arena. E o Catanduva, que não é catanduvense, é Catanduva, ganhou o terceiro jogo do Atlético, ficou em primeiro e se manteve na sua sede. Era esta a ilustração que eu gostaria que você fizesse aqui no comentário que eu fiz, para o torcedor da Ponte falar, mas o Tigrão está falando baseado em quê? Baseado nisso. Se a Ponte jogar essa bolinha que ela jogou contra o Gloriense, para dar um exemplo, ou contra o próprio time da estreia, que foi o Tanabi, não tem nenhuma chance, vai perder o jogo. Agora, se ela jogar algo parecido com o que jogou, pelo menos no segundo tempo, contra o Vila Nova, ela equilibra o jogo contra o Catanduva, que você acabou de levantar os 3 jogos aí, derrubou o Atlético Paranaense, mandando o Atlético para a segunda colocação no terceiro jogo da fase de grupos. É isso, Edu. Só para dar um pouco mais de conteúdo àquilo que eu tinha dito, pegando essas informações como ilustração para o torcedor da Ponte, e entender qual é o tamanho do problema e o porquê, não do pessimismo, mas de eu estar com bastante realismo e preocupado com aquilo que a Ponte poderá realizar daqui a pouco em mais uma grande transmissão da Rádio Bandeirantes.
Obrigado, Edu. Não, por favor, por gentileza, eu que agradeço. E já vou falar. E o CH vem na sequência, vai falar quem que administra o Catanduva, hein? Ele vai falar. Chegaram os frangos crocantes Seara. Os novos frangos crocantes da Seara vão te surpreender tanto que a crocância vai invadir a sua vida. Prepare-se para morder os frangos mais crocantes da Seara. 100% frango e muito suculento, hein? Irresistível, 100% coxa de frango, 100% peito de frango, diferentes casquinhas e muito crocante. E você já conhece a mortadela defumada Seara? Assim como as melhores mortadelas italianas, a mortadela defumada Seara Gourmet é condimentada com especiarias e pimenta branca e tem processo artesanal. Seu cozimento no vapor garante textura, maciez e uma experiência única. Encontre produto Seara no Iga Atacado, lojas em Campinas, nos Avarais, em Santa Bárbara do Oeste, divisa com a Americana e na Mega Loja em Sorocaba. Esporte em Debate. Na Rádio Bandeirantes. Oi, CH, sexta-feira da macaca e a pergunta é: quem é que administra, quem é que cuida lá do Catanduva, CH? O padre. O padre? Prefeito da cidade. Então, por esse motivo já vai ser complicado pra caramba, né? Porque vai jogar com 12, né? Pô, mas o cara é prefeito? Abençoando todo mundo, vem Deus junto, aí é complicado pra Ponte. Tirando a brincadeira, o time da Ponte fez uma apresentação de primeira fase muito ruim. Esse é o principal motivo por eu não acreditar no time. Ele tem que provar dentro do campo que tem capacidade. Até agora, o que eu vi não foge muito daquilo que eu imaginava que fosse. Eu não tinha nenhuma expectativa no trabalho. Nenhuma, zero. Passou de fase, legal. E tem a sua competência. Agora, se jogar o que está jogando, esquece. O Catanduva vai eliminar a Ponte. Vamos ver no jogo de hoje. E eu vou torcer para a Ponte caminhar. Mas para caminhar tem que jogar melhor. Sobre o elenco e contratações, eu já estou começando a ficar preocupado para fazer comentário aqui, porque um já foi embora para a Bulgária hoje. Estão falando aí que o Renato está contratado. Legal. Se contratar, bom jogador, vai ser titular. É um jogador aí de um nível do Pablo Diego. Vai ser parceiro do Gé. Legal. Tá tudo dentro da... Mas vai contratar mesmo? Que até agora só está apresentando renovação. Tá dentro do prazo. A janela abriu ontem, restam alguns dias, só que o tempo está passando, o mercado está ficando cada vez mais aquecido. Os caras estão treinando, é verdade, eu sei disso. Mas o jogador aí que veio do ABC, o Lima, estava treinando também, foi para a Bulgária. Então vamos aguardar, esperamos que o Renato esteja no elenco e que a Ponte apresente o mais rápido possível. A gente sabe dos problemas e por esses problemas que eu fico com o pé atrás. E o principal dos problemas todo mundo já sabe. Todos nós falamos aqui quase todos os dias. O principal problema da Ponte é a falta de dinheiro. Entendeu? Então vamos aguardar, torcer para que dê tudo certo. Agora, sobre o Renato, evidentemente, ser confirmado, é a principal contratação que a Ponte, nesta janela, início de temporada, está exercendo, caso se concretize, Edu. E outra coisa, CH, alguns jogadores no bid aparecendo, isso significa que o transfer ban foi regularizado, né? Não sei se tem a ver, mas... Isso já está resolvido. Já está resolvido, Isso né? já está resolvido. Agora, existe preço de inscrição, valor de negociação, documentação, e me parece que o que está mais atrapalhando nesse momento, entre aspas, é algumas documentações. Essa foi a palavra oficial na hora do almoço da assessoria de imprensa. Então, vamos aguardar que amanhã, domingo, segunda-feira, os jogadores comecem, né, a passar aí por uma apresentação e por anúncio oficial do clube. Muito obrigado aqui ao Kaique de Souza, mandando novamente aqui no BID, aqui tem a renovação do contrato do Elvis, tem aqui o menino Emerson Santos, volante, que chegou, deixa eu ver mais, tem o Luan, que renovou o contrato, disse aí o Catarino, o goleiro Luan, contrato renovado, vai disputar a posição aí com o Pedrão, deixa eu ver quem mais, tem Ramon Carvalho, que renovou também, o Pedrão, goleiro, tá aqui o contrato dele... E assim vai, alguns jogadores, muito obrigado aí ao pessoal de Souza, ao Kaique, né? A família Fittipaldi, muito obrigado.
Olha, é o seguinte, 2023 passou e você não conseguiu conquistar o seu carro novo? Relaxa! A Germânica Volkswagen preparou condições imperdíveis para você começar 2024 ao volante de um Vox 0 km. T-Cross com bônus de até R$22.000, mais saldo em 24 vezes. Nivus com bônus de até R$10.900, mais entrada e saldo em 24 vezes. O Taos Highline, com bônus de R$19.000, 19 mil de bônus, o Taos. Mais entrada e saldo em 24 vezes. Virtus Highline, com bônus de até R$10.000. E sabe o melhor? Todos com taxa zero. Para aproveitar essas condições, basta visitar a loja mais próxima de você ou acessar o site germanicaveículos.com.br. A sua promessa de fim de ano está na Germânica Volkswagen. Rádio Bandeirantes. Vamos dar uma faturada, na sequência tem o Bugre, hein? Na Copinha 2-2, Corinthians e Guarani nos pênaltis, 5-4 para o Corinthians. Mas o golaço do Bruninho, hein, a 45, foi espetacular o chute. O Guarani empatou aos 45, foi para os pênaltis, mas não levou. Catanduva e Ponte, começa às 20h30, vamos abrir às 9 horas. Narração Roger Williams, quem comenta Gleger Zorzin e reportagens de Vladimir Catarino, que volta aqui na sequência para falar do Guarani, agora 20h17. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Rocha Autopeças. Vai viajar? Faça revisão preventiva. Novos frangos crocantes da Seara. 100% frango, suculento, irresistível e muito crocante. Encontre Seara no Iga Atacado. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Sudeletro, a sua loja de materiais elétricos e hidráulicos, pertinho de você. WhatsApp 995450320. Nova Light, luminárias LED brasileiras nos padrões do esporte. Prontos para a partida? Vem ver o jogo. Viva a intensidade Nova Light. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Germânica, sonhos que te movem. Acesse o site grupogermanica.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. O sócio campeão do Guarani Futebol Clube começa 2024 com mais novidades para a nação bugrina. Cupom de desconto de 50% do seu plano todo mês nas compras no Zé Delivery. Censo 2024 com brindes e vantagens. Lançamento do programa de benefícios e vantagens, sorteios, promoções exclusivas, camarote e muito mais. Seja sócio campeão do Guarani Futebol Clube. Acesse sociocampeão.com.br. Juntos por um Guarani mais forte. Chegaram os frangos crocantes da Seara. Os novos frangos crocantes da Seara vão te surpreender tanto que a crocância vai invadir a sua vida. Prepare-se para morder os frangos mais crocantes da Seara. 100% frango e muito suculento. Irresistível. 100% coxa de frango. 100% peito de frango. Diferentes casquinhas e muito crocante. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, nos Amarais, em Santa Bárbara do Oeste, divisa com a Americana, e na Mega Loja em Sorocaba. Em Dia com a Bola, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento KS Tubos, Válvulas e Conexões. Ampla variedade de produtos hidráulicos para o setor industrial e residencial na cidade de Paulínia e região metropolitana de Campinas. Acesse kstubos.com.br. Muito bem, Copa São Paulo em destaque no nosso Em Dia com a Bola, jogos encerrados, tivemos lá em Tanabi 1, Atlético Paranaense também 1, nos pênaltis 4-1 para o Atlético Paranaense, que vai pegar o vencedor de Catanduva e Ponte. Quem ganhar Catanduva e Ponte pega o Atlético Paranaense na próxima fase. Vamos lá, Porto Feliz, Desportivo Brasil 2, América Mineiro também 2, nos pênaltis 5-3 para o América Mineiro. Chapecoense e Tiradentes do Piauí. Esse jogo foi em Cravinhos. Foi 4-4. 4-4. E nos pênaltis, 5-4 para o Tiradentes. Chapecoense eliminado.
Em Assis, Fortaleza 4, Internacional de Porto Alegre 0. Fortaleza classificado, o Inter de Porto Alegre caiu fora. Tivemos em Tietê, Capital, que é do Distrito Federal 4, Capivariano 0. Capivariano eliminado. Segue a equipe do Capital, que é do Distrito Federal. Em Bálsamo, Coimbra de Minas Gerais 1, Figueirense 1. Nos pênaltis 3-2 para o Coimbra. O Ituano eliminou o Fluminense. Parabéns ao Ituano, o jogo foi em São Carlos. Ituano 3, Fluminense 2. Corinthians e Guarani foi 2-2 nos pênaltis, 5-4 para o Corinthians, a transmissão da Band do amigo Batista. Jogos em andamento nessa sexta-feira pela Copa São Paulo. Vamos lá, jogos em andamento, são muitos jogos. Lá em São Carlos, Criciúma e São Carlense, segundo tempo 1-1. Em Araraquara, em andamento, Ferroviária 3, Gama 2. Estamos no segundo tempo. O Grêmio joga contra o Mirassol em Bebedouro. Grêmio 1, Mirassol também 1. Intervalo lá em Franca, Novo Horizontino 1, Botafogo do Rio 0. Em Marília no primeiro tempo, Atlético Goianiense 1, Marília 0. Aqui é o seguinte, quem ganhar vai pegar o Corinthians, hein? Atlético Goianiense e Marília. Quem ganhar pega o Corinthians. Por enquanto vai dando o Atlético Goianiense. Nós teremos às 20h30 em Jaú, 15 de Jaú e CRB. 21h30 Catanduva e Ponte. Repetindo aqui, narração do Roger Williams, aqui na Bandeirantes. 21h30 lá em Araraquara, São Paulo e Ceará. São Paulo e Ceará. Atenção, jogos de amanhã. 11 horas em Guaratinguetá, Cuiabá e Guaratinguetá. Em São Paulo, Ibrachina e Macapá do Amapá. Teremos em São Paulo amanhã, 11 horas, Coritiba e Retrô. Esse jogo aqui vai ser no Nicolau Alaion. Amanhã, 11 horas também, tudo 11 horas amanhã. Na Rua Javari, Juventus e Avaí. Deixa eu ver o que mais aqui. Em Suzano, 2 da tarde, Portuguesa de Esportes e Nova Mutum, que é do Mato Grosso. Em Salto, 15 horas, Botafogo de Ribeirão Preto e Fortaleza do Ceará. Em Alumínio, na cidade de Alumínio, 15 horas, 15 de Piracicaba e São José de Porto Alegre. Em Taubaté, 15 horas amanhã, Red Bull Bragantino e Taubaté. Em Itaquaquecetuba, amanhã 15 horas, Aster e Oeste. Aster e Oeste. Esse Aster é da cidade de Itaquaquecetuba. O Vasco joga em Guarulhos, 15 horas, Vasco e Vitória da Bahia. Em Diadema, 17 horas, Juventude e Água Santa. Amanhã, Barueri, 17h15, Palmeiras e Esporte. Amanhã, em Santana do Parnaíba, 19h15, Atlético Mineiro e Esfera. Esfera é do estado de São Paulo. Em Diadema, amanhã, 19h30, Santos e São Bernardo. Amanhã, em Osasco, 21h30, Flamengo e Náutico. Mogi das Cruzes, amanhã, 21h30, Cruzeiro e Madureira. É a Copa São Paulo e aqui na Bandeirantes você ficou em dia com a bola. Vai comprar tubos, válvulas e conexões? Fale antes com a KS Tubos. Ampla variedade de produtos hidráulicos para indústrias e também residências, atendendo Paulínia e região metropolitana de Campinas. Tubos e conexões de aço, cobre, infraestrutura, combate a incêndio e válvulas. E linha completa de materiais para gás, água quente, água fria e esgoto, biodigestor, caixa d'água, cisternas e tanques. KS Tubos. Visite na Avenida Prefeito José Lozano Araújo, 1168, em Paulínia. O Sicredi inteiro fica te esperando, pra te ver sorrindo, pra te ver sonhando. Aqui no Sicredi não é só dinheiro, é ter com quem contar, é confiar, realizar. De jeito maneira, não é só dinheiro, é ter um parceiro. Eu sou o Sicredi, no Brasil inteiro. Abra uma conta no Sicredi. É mais que cartões, créditos, investimentos. É ter com quem contar.
festa você não pode perder. Somente neste final de semana no Grupo Germânica, últimas unidades com preços do ano passado. Chegou sua chance de garantir seu carro 0 km com preços ainda de 2023. São mais de 30 lojas juntas. Germânica, Volkswagen, BMW, Mini, Kia, Jeep, Ranger, WM, Tennessee, Harley Davidson, Nipponica, Toyota e Volvo Escandinávia. E você ainda tem taxa zero e bônus de até R$30 mil. Mas atenção, o estoque é limitado. Somente neste final de semana. Visite grupogermanica.com.br. Consulte condições. Paz no trânsito começa por você. O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final. Aqui na Rádio Bandeirantes, a partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que dizem os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Oferecimento: Rocha Autopeças. Vai viajar? Faça revisão preventiva. Novos frangos crocantes da Seara. 100% frango, suculento, irresistível e muito crocante. Encontre Seara no Iga Atacado. Aroma das Ervas. Especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Nova Light. Luminárias LED brasileiras nos padrões do esporte. Prontos para a partida? Vem ver o jogo. Viva a intensidade Nova Light. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Germânica, sonhos que te movem. Acesse o site grupogermanica.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Rocha Autopeças. Vai viajar? Faça revisão preventiva. Novos frangos crocantes da Seara. 100% frango, suculento, irresistível e muito crocante. Encontre Seara no Iga Atacado. Aroma das Ervas. Especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Sudeletro, a sua loja de materiais elétricos e hidráulicos, pertinho de você. WhatsApp 995450320. Nova Light, luminárias LED brasileiras nos padrões do esporte. Prontos para a partida? Vem ver o jogo. Viva a intensidade Nova Light. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Germânica, sonhos que te movem. Acesse o site grupogermanica.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Do Pinheiro. Tá voltando mordida aí, Catarina. Eu vou ler um texto aqui, segura aí. Pode morder, dá outra aí. Olha, é o seguinte, gols lá do jogo, agora tá Atlético Goianiense 2, Marília 1, hein? Atlético Goianiense 2, Marília 1, aqui o vencedor pega o Corinthians, tá? O Corinthians que eliminou o Guarani. 21h30, Catando Biponte com Roger Williams, hein? É o seguinte, agora, já informações do Guarani, agora vamos fazer aquela parada estratégica para dar uma resfriada no assunto e falar sobre os fluidos de radiador Paraflu, e que eles são perfeitos para evitar o superaquecimento do motor do seu carro, você já sabe, né? Mas outra informação muito importante é que a Paraflu possui uma linha de produtos homologados que passam por rigorosos testes de aprovação nas principais montadoras e sempre acompanhando a evolução tecnológica dos veículos. Por isso, para dirigir com segurança, troque regularmente o fluido de radiador e ande tranquilo com marca homologada e que atende tudo do assunto. E vai de Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Bandeirantes. Agora 20h30, informações do Guarani, a sexta-feira do Bugre. Oi, Vladimir Catarino. Oi, Edu, ouvintes do Esporte em Debate, informações do Guarani. Bugre segue lá em Águas de Lindóia, né? Nesta reta final aí de pré-temporada, volta no começo da semana para Campinas e aí finaliza em Campinas a preparação para o primeiro jogo contra o Corinthians no domingo, dia 21, jogando lá na Neoquímica Arena. Guarani que recebeu
recebendo com alegria esta informação da negociação do Richard Rios com o Palmeiras, ou seja, mais uma graninha vai entrar nos cofres bugrinos, claro que de forma parcelada, mas é sempre bem-vindo, todo o recurso financeiro é bem-vindo, né? E o Guarani, claro, vai aproveitar bastante essa possibilidade e ainda vai manter uma porcentagem nos direitos econômicos do atleta, o Richard Rios. Mas é a expectativa para a temporada, né? E o trabalho que está sendo feito, o técnico Humberto Louser falou exatamente sobre esse assunto e comentou também, Edu Pinheiro, sobre a sua renovação de contrato, sobre esta nova etapa no seu desafio de continuar comandando o Bugre. Vamos ouvir um trecho do que disse o Humberto Louser. Me procurou a respeito disso, né? Dessa situação. Eu gosto de cumprir os meus contratos, lógico que eu tenho interesse em permanecer e estender, até porque acaba tendo uma interrupção, né, no meio do caminho, mas o que eu mais procuro é justamente isso aí, para a gente poder estender, mas até agora a gente não foi procurado, mas sigo ofertando o meu melhor, que é o que compete a mim, aquilo que a gente consegue controlar. Então eu vou procurar trabalhar ao máximo para tirar o melhor desses atletas, para a gente conseguir excelentes resultados, e deixamos a cargo aí, a mão da diretoria, para que eles possam tomar a melhor decisão. Se a melhor decisão for a continuidade do Humberto, a gente segue feliz. Caso opte por um outro cenário também, o respeito, a admiração, o carinho sempre existirá pelo Guarani, e vamos sempre procurar ofertar o melhor. Esse é o meu desafio, esse é aquilo que eu consigo controlar, e é aquilo que eu vou canalizar a minha energia para poder cumprir. Humberto Louser, que tem contrato até o final do Campeonato Paulista, né? Então ele está falando aí sobre essa possibilidade de renovação do seu contrato até o final do ano também para a Série B do Campeonato Brasileiro. Ele também falou, Edu Pinheiro e ouvintes aqui do Esporte em Debate, sobre o elenco que ele tem em mãos e as dificuldades enfrentadas no mercado para reforçar ainda mais esse elenco. Isso aí já até foi dito, né, pelo próprio Juliano, né? O mercado ele inflacionou muito. Claro que assim, você sempre prioriza, né? Você tem algumas ideias, mas a gente teve dificuldade. O Guarani hoje vive um momento ali de muita responsabilidade financeira, um clube que hoje tem a credibilidade. O atleta que vem para cá, ele sabe que vai receber aquilo que foi acordado. Infelizmente, o mercado de fato inflacionou muito, e o Guarani, lógico que todo mundo, a torcida quer, todos querem ver a sua equipe com as melhores contratações, né? De nome, jogadores já consagrados ali, para poder agregar valores e conquistar os objetivos que é planejado pela equipe, né, pelo clube. Mas o Guarani encontrou muitas dificuldades, então, mas nessa responsabilidade financeira, e eu tenho como missão sempre os clubes que eu passo, sempre falo também que as contratações não são elas exclusivas do treinador, sim de um conjunto, de um clube, cabendo dentro desse orçamento. E eu também sou um funcionário, né? Então eu tenho que cumprir com a minha missão, que é melhorar a equipe, melhorar o atleta individualmente. Então é isso que eu tenho focado, CH, Batista, Tigrão, em fazer o melhor, como eu consegui fazer. Então muitos atletas, quando eu cheguei no Guarani, estavam desacreditados, muitos deles iriam ser dispensados. A gente teve essa responsabilidade, porque quando você dispensa, você onera a folha do clube salarial. Então a gente conseguiu resgatar, ajustar funções, e esses atletas foram requisitados por clubes da Série A, clubes de fora do país, então tiveram valorizações profissionais. Então isso também é uma conquista. É claro que o resultado de acesso acabou gerando um insucesso, mas se você for olhar para aquilo que foi nos dado, aquilo que foi nos pedido, a gente conseguiu. É claro que eu sempre quero entregar mais. Quem me conhece sabe o quanto eu me dediquei e o quanto isso me sacrificou, me doeu, e foi a derrota mais dolorida mesmo para mim, porque até há pouco a gente iniciar aqui, para eu digerir estava sendo difícil, muitas vezes acordando de madrugada, se cobrando, porque você vivenciou aquilo e porque a gente não conseguiu, porque mudava o clube de patamar, mudava a nossa carreira também de patamar, mudava o atleta de patamar. Isso foi pregado diariamente lá dentro, foi entregue tudo que a gente podia entregar, mas infelizmente a gente não conseguiu. E a relação que eu tenho com o clube também, isso doeu mais ainda, e é claro que a gente tem que cicatrizar, sacudir a poeira
e vir mais forte para essa nova jornada, porque se eu ficar remoendo, você entra em quadro depressivo, aí é pior ainda e não vai resolver mais nada. Então eu procurei refletir nesse período, me fortalecer, vir mais forte. Claro que foi pontuado tudo aquilo que a gente entendeu que fez com que a gente tivesse esse insucesso. Isso também era dito antes de ocorrer essa situação, porque a gente vive o dia a dia. Você já vivenciou em outras oportunidades aquilo que te trouxe sucesso, aquilo que te trouxe revés. Então a gente procurou antecipar esse quadro, mas infelizmente a gente não conseguiu neutralizar. E serve de aprendizado, crescimento, e como eu falei, tem que voltar mais forte para que a gente possa fazer uma temporada 2024 ainda melhor e é claro, nós profissionais poder ser melhores ainda do que fomos no ano de 2023. Palavras, portanto, aí do técnico Humberto Louser, Guarani se preparando para o Campeonato Paulista. Edu Pinheiro. Agora 20h37, lembrando que Roger Williams vai narrar aqui Catanduva e Ponte. Rocha Autopeças, 31 anos. Encontre tudo em peças mecânicas para o seu carro, originais ou de reposição, para nacionais ou importados. E são muitos produtos para você ficar por dentro da variedade e qualidade da Rocha Autopeças. Atendimento qualificado e parceria com as marcas mais requisitadas do mercado. Mantenha a revisão do seu veículo em dia e garanta a sua segurança de todos. Vai viajar? Faça a revisão preventiva. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima de você. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. Oi, Tigrão, olha aqui, Richard Rios, então, o Palmeiras compra mais 10% por R$1,5 milhão de reais, entra mais uma grana aí para o Guarani. Humberto Louser, muito obrigado pela entrevista de ontem, você participou, perguntou, Sim. Tirou dúvidas, arguiu o Humberto Louser e agora comparece aqui novamente com a sua opinião, em Tigrão. E ele foi treinado pelo Cilinho, no Paulista de Jundiaí, sabia ou não? Não sabia. Eu sei que ele foi vice-campeão paulista. Ontem. Ele disse isso ontem. Não. E ele contou uma história engraçada, né? Que quando o jogador tinha um jogador muito individualista, por exemplo, ele não citou nome, que é muito ético, o Humberto Louser. Mas ele contou uma história legal. Que diz que quando tinha um jogador muito individualista, que não solta a bola, e o cara quer jogar sozinho, e dribla uma vez, aí tem que tocar e sair para receber, quer driblar de novo e tal. O Cilinho parava o treino. Aí chegava, pegava uma bola, diferente daquela que estava sendo usada para o jogo, para o treino. Falava, tá vendo esta bola aqui? Esta bola aqui é a bola do jogo. E eu trouxe uma outra aqui para você. Essa do jogo... Toque para os seus companheiros, o Futebol Association. Então divida o jogo com seus companheiros. Mas como você gosta tanto da bola, eu estou te dando esta bola aqui e você leva para você. Durma com ela. Então a do jogo você toca. Mas fique com essa bola de presente para você matar a vontade de ficar com a bola, seu fominho. E o Humberto disse que o Cilinho fez isso. E aí, eu, em cima da história real contada pelo Humberto, de que ele realmente dava uma bola de presente, para não é para ficar no clube, essa bola é para ir embora com você. Coloca lá do lado do teu travesseiro e durma com ela, abraçado com ela. Se for casado, abraça a bola e a esposa. Mas fica com ela para você matar essa vontade que você tem de ficar com a bola, para que aqui no jogo você solte a bola, pô. Aí o Humberto contou essa do Cilinho, e eu aproveitei a oportunidade e construí uma historinha imitando o Cilinho, tentando imitar o Cilinho, mas colocando esse jogador como Humberto, o Fominha. Aí o Humberto morreu de rir, porque ele disse, não, mas eu nem tinha essa condição, eu era mais de marcação, não era jogador de ficar petecando a bola, eu tomava e entregava rápido. Mas eu falei, mas hipoteticamente, eu vou tentar colocar o Cilinho no ar aqui, para ele contar essa história agora. Aí o Cilinho contou assim, Humberto, solta a bola, Humberto.
Vou te dar uma bola de presente, Humberto. Então foi legal, foi descontraído, né? E Humberto fala muito bem, eu acho que é um belíssimo treinador. Eu acho que tem tudo agora para que o Guarani faça uma campanha mais sólida, menos irregular, né? Vai bem até um determinado momento aí na Série B, tomba lá nas 8 últimas rodadas. Por quê? Por um detalhe importante, Edu. Ele está participando das indicações, da montagem do elenco, da aprovação. Quando ele chegou, ele falou, tá aí, é isso aí que tem, se vira, né? Agora, claro que a cobrança aumenta, mas eu, por exemplo, sou um cara que gosto de ser cobrado. Esse ano aqui vai ser assim, essa... Não, tudo bem, deixa comigo, vamos embora. Porque quem tem medo da responsabilidade, da cobrança, quem tem dúvida da sua competência, tem que parar, tem que fazer outra coisa. Então a cobrança no Humberto vai aumentar. Você participou aí dessas contratações, você endossou, você indicou, né? Você foi ouvido, a sua opinião foi ouvida, mas eu acho que tem tudo para ele, pegando do começo, com pré-temporada, uma pré-temporada muito bem realizada e com uma estrutura extraordinária que é lá do CT do Oscar, lá em Monte Sião, ali na divisa entre Monte Sião e Águas de Lindóia, no Oscarim. E eu perguntei isso para ele também, a respeito da estrutura lá. Perguntei até se a tia lá, se a cozinheira do Oscar é boa de serviço, se o rango que está sendo servido é bom. Ele falou, é tão bom que eu tenho que me cuidar aqui, senão eu vou voltar com vários quilos acima, né? Então, o Guarani está fazendo tudo direitinho para fazer uma campanha legal. Está participando, botando o treinador para participar das contratações, certo? Está dando uma estrutura de treinamento com aquele nível que a gente sabe que tem o Oscarim. Fez contratações que para mim são boas, dentro de uma realidade do clube. Acho que o Guarani vai começar com um bom time, com um time competitivo, mas é cedo para a gente dizer ainda, né? Traz aí, já tinha ido embora ou já tinha dado errado, mas recuperou a possibilidade e trouxe o Chay, que vai ser uma das atrações. Então, perspectiva, pelo menos teoricamente, antes da bola rolar, de uma boa campanha do Guarani em 2024. E quanto ao negócio do Richard Rios, veja o que é um negócio bem feito na contratação, né? O jogador veio praticamente na faixa aí, e está toda hora ajudando a oxigenar, até que acabe esse percentual do Guarani, a oxigenar as finanças do clube, o caixa do clube. Um excelente negócio, e isso ajuda muito, porque nós sabemos que clubes do porte de Guarani e de Ponte sempre trabalham com resultado deficitário. Então, se não tiver um aporte, resultado de uma venda de jogador, resultado desse tipo de transação, é difícil fechar no verde, sem trocadilho, no final da temporada. Edu. Olha, já o CH comentando, agora 20h44, lembrando que Roger Williams narra Catanduva e Ponte, daqui a pouco começa 20h30, vamos abrir 9 e pouquinho, abrindo a jornada esportiva. Self-service é uma delícia, de primeira qualidade, com a maior variedade que você já viu. O rodízio de pizza é sensacional, é a melhor pizza de Campinas, meu amigo, minha amiga, saborosa com muito recheio. Sabe onde? No Ponto 10, pizzaria e restaurante, self-service requintado todos os dias no almoço, carnes, massas, saladas, feijoada, comida japonesa, pratos à la carte tem também. Rodízio de pizza às noites, de terça a sábado. Pizzas saborosas como mais de 40 sabores, tipos, opções entre pizzas doces e salgadas. E também tem pizza de sorvete, cervejas geladíssimas e grande variedade de sucos, ambiente agradável, climatizado, bom atendimento e preço baixo. Ganhe desconto especial para grupos acima de 10 pessoas e fale com o João Dias no WhatsApp 19 97410 6068. 19 97410 6068. João Dias, porque, como diz o amigo Batista, porque ele está lá
todos os dias. Ponto 10, Pizzaria e Restaurante, Rua Boa Ventura do Amaral, 788. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Rocha Autopeças. Vai viajar? Faça a revisão preventiva. Novos frangos crocantes da Seara. 100% frango, suculento, irresistível e muito crocante. Encontre Seara no Iga Atacado. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Sudeletro, a sua loja de materiais elétricos e hidráulicos, pertinho de você. WhatsApp 995450320. Nova Light, luminárias LED brasileiras nos padrões do esporte. Prontos para a partida? Vem ver o jogo. Viva a intensidade Nova Light. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Germânica, sonhos que te movem. Acesse o site grupogermanica.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Não compre tubos, válvulas e conexões sem antes falar com a KS Tubos. Tudo em produtos hidráulicos para indústrias e residências. Tubos e conexões de aço, cobre, combate a incêndio e válvulas. Materiais para gás, água quente, água fria e esgoto. Biodigestor, caixa d'água, cisternas e tanques. KS Tubos, parceira das melhores marcas: Amanco, Aqualimp, Deca, Tupi, Apollo, entre outras. Atendendo Paulínia e região metropolitana de Campinas. Ligue 19 3833 8900. O sócio campeão do Guarani Futebol Clube começa 2024 com mais novidades para a nação bugrina. Cupom de desconto de 50% do seu plano todo mês nas compras no Zé Delivery. Censo 2024 com brindes e vantagens. Lançamento do programa de benefícios e vantagens, sorteios, promoções exclusivas, camarote e muito mais. Seja sócio campeão do Guarani Futebol Clube. Acesse sociocampeão.com.br. Juntos por um Guarani mais forte. Esporte em Debate, na Bandeirantes. Edu Pinheiro. Daqui a pouco, pautas do dia com os nossos comentaristas, o CH complementando aí e opinando sobre a sexta-feira do Bugra, além da Copinha, Guarani eliminado. Qual outra coisa a dizer do Guarani, hein, CH? Não, para não tomar muito tempo, que o tempo urge, você está apertado aí, tem um monte de merchan ainda para fazer. É o seguinte, o Humberto disse, entre outras coisas, foi uma pergunta que fiz, sobre Chay ou Regis, se um disputa a posição com o outro. Ele disse claramente que os dois podem jogar juntos e utilizou vários exemplos de outros times que ele colocou para jogar dois camisas 10, por exemplo, ao mesmo tempo, desde que, sem a bola, eles cumpram taticamente o que é determinado. Então ele deixou em aberto, não é? Evidentemente que de começo vai jogar um ou outro, mas ele trouxe essa possibilidade. Falou também dos zagueiros, o Guarani ainda está atrás de zagueiro, não cravou absolutamente nada. É o início do trabalho, mas pela primeira vez o Humberto tem a oportunidade de começar um trabalho, de montar um time diante dos seus conceitos, ou perto dele, e vão ver o que vai acontecer. Sorte aos envolvidos, mas ele sabe que não é uma tarefa fácil, Edu. Olha, sabia que no Sicredi você tem tudo o que precisa? Conta corrente, cartão de crédito e débito, investimentos, consórcios, seguros e muito mais. E um atendimento próximo para contar além da conta, seja no digital ou nas milhares de agências espalhadas por todo o Brasil. É que o Sicredi trata todo mundo igual. Você participa e cresce junto. E sabe o que é ainda melhor? O dinheiro não sai da sua região, fica girando na economia da cidade e gerando desenvolvimento, ou seja, sempre que você investe no Sicredi, contribui para o crescimento e prosperidade de todo mundo ao seu redor. Vamos cooperar e crescer juntos? Abra uma conta no Sicredi, porque no Sicredi não é só dinheiro, é ter com quem contar. Esporte em Debate, na Rádio Bandeirantes. Deixa eu ver aqui, pautas do dia, hein? Pautas do dia, atenção, atenção. Vamos lá, começa com o Tigrão, se ele quer falar sobre o Juventude, que acerta com o Roger Machado, treineiro. Por quê? Porque o Thiago Carpini
ele foi para o São Paulo, tá? Então, o Juventude vai oficializar o Roger Machado, que, aliás, começou a sua vida de treineiro lá mesmo no Juventude. Tem outro assunto aqui, Fortaleza goleia o Internacional por 4-0 e avança na Copinha. O destaque para Yarley, que marcou 3 gols. Você quer falar também dessa vitória aqui do Fortaleza sobre o Internacional? Olha, Fortaleza 4-0 no Inter, sim senhor. E o terceiro assunto, PSG e Barcelona sondam Bruno Guimarães. E Newcastle cogita negociar o volante. O Newcastle teve um prejuízo de 456 milhões de reais e tem a necessidade de vender os jogadores. O brasileiro é o mais valorizado do elenco aí, o Bruno Guimarães do Newcastle. O que é isso? Que ponto chegou o Newcastle, hein? Está com problemas financeiros. Oi, Tigrão, escolha e descreva sobre o tema. Essa carreira meteórica do Thiago Carpini, né? Thiago Carpini, em 2018, era auxiliar técnico do Guarani. Ele veio lá do Sergipe, né? Com o Fonseca. Como é que é o primeiro nome dele? Aquele treinador que veio para o Guarani aí, trouxe o Carpini como auxiliar. E aí acabou não indo bem, o Carpini assumiu interinamente. O primeiro time que o Carpini dirigiu profissionalmente foi o Guarani Futebol Clube, né? E aí fez aquela campanha de recuperação, tirou o time do rebaixamento, foi para a Inter de Limeira, uma campanha razoável. Aí vem o ano passado, enfim, rodou para lá e para cá e tal. Teve inclusive lá no Oeste de Barueri, mas depois o que realmente deu aquele upgrade foi a campanha exatamente com o Água Santa ano passado, se sagrando vice-campeão paulista. Aí, para turbinar ainda mais, vai para o Juventude e sobe com o Juventude e passou a ser a bola da vez no futebol brasileiro. Então é um exemplo raríssimo, pelo tempo de carreira, que ele é um treinador em termos de tempo. Não estou dizendo que ele não tem conhecimento. Em termos de tempo de carreira, ele é um principiante ainda pelo tempo. Mas ele foi contratado pelo Santos e aí acabou melando por conta da multa. E agora vai para o São Paulo, que é um dos maiores clubes do mundo. Tanto é que o treinador anterior do São Paulo agora está servindo a seleção brasileira. Então, um exemplo raro de evolução de carreira, né? Meteórica, um plano de carreira assim, absolutamente difícil de ser verificado na história do futebol brasileiro. Muitos outros treinadores começaram em equipes pequenas e chegaram nos grandes, mas o tempo é maior. O que me surpreende no Carpini, que é, aliás, de Valinhos, o que me surpreende nele é a velocidade, o curtíssimo espaço de tempo com que tudo isso está acontecendo na vida dele. Parabéns para o Carpini, que corra tudo bem para ele no São Paulo. Bem, Carpini, mas que carreira sensacional, né? Era o Roberto Fonseca, viu, Tigrão? Acho que era o Roberto Fonseca que estava no Guarani. Depois, se não me engano, chegou... Roberto Fonseca, ele era auxiliar técnico, auxiliar. Isso. E aí, tal, para começar a aprender como é que é o vestiário para treinador, visto que ele conhece muito vestiário, foi jogador, Isso. né? Vamos lá, não sei o que. Aí o Fonseca não estava indo bem, caiu o Roberto. Carpini, assume aí até que a gente contrate outro. Opa, time mudou. Opa, ganhou uma. Pera aí, ganhou efetivo o Carpini. Quer dizer, ele era um aprendiz de treinador. Foi a primeira experiência dele como auxiliar técnico. E o cara já está no São Paulo. Negócio realmente muito difícil de ser encontrado aí na história de todos os tempos do futebol brasileiro. Perfeito. E aí, CH, o que dizer aí sobre essa carreira do Carpini agora chegando no São Paulo, CH? Que beleza, que bela carreira, hein, o CH?
Já foi esmiuçado aí a respeito, tem competência, está ganhando oportunidade, vai ser testado, tem a bênção do Muricy Ramalho, tomara que ele tenha sucesso, é bom cara, mas é o iniciante da carreira. E quem está indo para o lugar dele, lá no Juventude, é o Roger Machado, que começou também lá no Juventude. Boa contratação, acho que o Juventude acerta na escolha do substituto do Carpini. Muito bem, deixa eu só falar novamente da Germânica, a gente vai para o Na Lata e a nossa abertura da jornada para Catanduva e Ponte. Lembrando que na Copa São Paulo, Corinthians e Guarani foi 2-2. O Guarani chegou a empatar aos 45 com o Bruninho, um chutaço belíssimo, gol no ângulo. E aí nos pênaltis, 5-4 para o Corinthians. Quem errou para o Guarani foi o menino Jota. Menino Jota, ele errou, ele chutou e o goleiro Felipe Longo acabou defendendo 5-4 para o Corinthians nas cobranças de pênalti, hein? 2023 passou e você não conseguiu conquistar o seu carro novo? Relaxa! A Germânica Volkswagen preparou condições imperdíveis para você começar 2024 ao volante de um Vox 0 km. T-Cross com bônus de até R$22 mil, mais saldo em 24 vezes. Nivus com bônus de até R$10.900, mais entrada e saldo em 24 vezes. O Taos Highline com bônus de R$19 mil, mais entrada e saldo em 24 vezes. Virtus Highline com bônus de até R$10 mil. E sabe o melhor? Todos com taxa zero. Para aproveitar essas condições, basta visitar a loja mais próxima de você ou acessar o site germanicaveículos.com.br. A sua promessa de fim de ano está na Germânica Veículos. Bandeirantes. O Greger tá na área? Opa! Ô, seu Greger, o senhor daqui a pouco vai comentar aí Catanduva e Ponte, hein, seu Greger, tá bom? Eu vou fazer um Na Lata. Você vai entrar no Na Lata, então, hein? Boa noite pra você. Um abraço, Greger. Tudo bem, Greger? Na Lata. Vai fazer Na Lata? Vamos fazer. Então vamos lá. Muito bem, já começa Na Lata o nosso Greger. Oi, vamos lá, nosso querido Gilberto Sufi. Agora é a vez do Na Lata. Responde Na Lata. Muito bem, atenção, hein? Tigrão, CH e Gleger. Tigrão, CH e Gleger. Quais os times que ainda não sofreram gols nessa edição da Copinha? Ô, Pedrão caprichou aqui, hein? Tem 128 times, ô Tigrão. Só tem 2 que não sofreu gol. Seguinte, fala lá, Tigrão. Vamos homenagear o Gleger que está entrando agora. Um abraço pro Gleger. Começa com o Gleger essa. Isso. Ele não quis entrar, então você começa, Gleger, vai. Começa com ele. Então vamos lá, então. Vamos lá. Eu acho que Palmeiras, São Paulo... Edu. Palmeiras e São Paulo. Tá bom. Oi, CH, se arrisca, CH. Quem ainda não sofreu gol na Copinha? Não, eu passo minha vez em primeiro lugar pro viajante de hoje. Eu acho que na minha frente tem que ser o Tigrão para responder essa. Não vale olhar no Google, hein? Mas nem no Google. Não vou olhar porque acho que nem o Google tem essa. Eu sei que o Corinthians não tinha sofrido gol na primeira fase. Não tinha sofrido porque ganhou, empatou. Ele ganhou 2 e empatou uma por 0-0 e não sofreu gol. Agora hoje sofreu 2 do Guarani, competência do Guarani, vazando 2 vezes uma defesa que estava invicta ainda. Eu vou atrás do Gleger, Palmeiras e São Paulo. Bom, CH, você arrisca? Cruzeiro. Vamos lá, os times que ainda não sofreram gols nessa edição da Copinha foram Vitória e Coritiba. Deixa eu ver aqui, porque... O Gleger também entra derrapando, raspando tudo no guarda-reio. Mas essa pergunta aí é 128 times, Edu, pelo amor de Deus, né? Não, mas o Pedrão, ele tá caprichando. Gleger, parece que tem criptonita no ar, hein? Tem várias. Mas a nossa produção ficou horas e horas produzindo, viu? Pensando para fazer essa pergunta. Vamos lá, segunda Lata, na sua opinião... Qual foi a melhor contratação até agora dos clubes da Série A? Atenção, qual foi a melhor contratação? O Everton Ribeiro, contratado pelo Bahia? O De La Cruz, contratado pelo Flamengo? Gustavo Scarpa, no Atlético Mineiro? Renato Augusto, no Fluminense? Ou Soteldo, no Grêmio? Em Gleger Zorzin? Pra mim, De La Cruz no Flamengo.
Zorzinho, cravou De La Cruz no Flamengo. E você, Tigrão? Pra mim, o Gustavo Scarpa pelo Atlético Mineiro. Oi, CH. Uruguaio De La Cruz pelo Flamengo. Muito bem, ganhou De La Cruz aí. Qual o jogador dos elencos da Série A que está mais tempo no mesmo clube? Atenção, hein? É Série A. Qual o jogador é um? É produção, viu, Edu? Sim. Boa noite. Hoje foi. Vou falar pra você, Tigrão. Mas ele é muito conhecido. Qual é o jogador? Posso responder ou não? Qual é o jogador que tá mais tempo no elenco? Posso começar? Qual é o jogador? Só porque você foi goleiro. Vai, tá dada a dica. Vai, Zorzinho. Rafael Veiga, tá. Oi, Tigrão. Qual é o jogador que tá mais tempo no único clube? Na Série A? Na Série A. Pô, famosíssimo. Na Série A, né? Na Série A. Você conhece tanto, Tigrão. O Everton do Palmeiras. E você, CH? Até 2023 era o Juninho do América Mineiro, só que o América caiu de divisão. É o Cássio, goleiro do Corinthians. Opa, bate palmas, salve palmas para o grande CH. O CH acertou aí, o Gilberto Sufi. Palmas para o CH aí, aê. O jogador que está mais tempo no meu clube é o goleiro Cássio, 12 anos de Corinthians. Depois tem o Jeromel do Grêmio, 10 anos. E o Bruno Melo do Fortaleza está há 9 anos, hein? Alô, Pedrão. É Pedro Piscinato, né? É Piscinato? O Pedro Piscinato, nosso produtor aqui, parabéns aí. Uma produção Pedrão. Sensacional. Sensacional. Vamos trocar de lugar com você aí pra você ver como é bom. Não. Ô, Tigrão, um grande abraço pra você, meu irmão. Bom descanso, viu, Tigrão? Bom sábado e domingo pra você, viu? Valeu. Desejo aí uma excelente sequência, né, de trabalho. Você e o Catarino vão matar a vontade hoje, né? Ah, vai. Quase hoje... 10 horas no ar. Um abraço, um ótimo trabalho. Aí vem agora a Ponte, né, contra o Catanduva, jogo duríssimo. E aí, transmissão do Roger Williams, comentários do Gleger, que está entrando agora. Você continua aí na labuta, né? Sim. Dentro de toda a estrutura aí da ancoragem. E aqui tá chovendo, hein, Tigrão? Eu não sei como é que tá Valinhos aí. Tá também? Chovendo, chovendo e chovendo bem. Uhum. E o Catarino, né? Dobrando também. Catarino e Edu dobrando, tem cachê dobrado, tá tudo certo. Bom trabalho para vocês, boa sequência de jornada, boa sorte para a Ponte daqui a pouquinho lá em Catanduva, em mais um grande show de transmissão da Bandeirantes. Abraço e até segunda, se Deus quiser. Se Deus quiser. Grande Tigrão, vá com Deus. Sensacional, grande Tigrão. Será que tá chovendo em Jundiaí? Olha, o CH, aqui a coisa foi feia. Eu tô ouvindo aqui o barulho do teto, né? Eu estou com a porta aberta do estúdio, mas depois o Roger Williams vai falar pra gente aí no caminho onde ele veio, como é que tá a chuva também. Como é que estamos lá em Jundiaí, CH? Chovendo. Já choveu mais forte, mas nesse momento garoa, Edu. Um grande abraço pra você, viu, CH? Ah, não, o CH você vai continuar, né? Não é o Gleger, Bom descanso, CH. Até segunda, se Deus quiser. Muito obrigado. Boa noite a todos, uma ótima transmissão e até segunda, se Deus quiser. Edu. Oi, e tá chovendo aí, meu caro? Eu estou em São Paulo. Vim aqui num compromisso, né, de trabalho. E está chovendo muito. Bom, mas aí também já é o 4º dia seguido, hein, Gleger? O que cai de árvore, brincadeira... Aqui, olha, eu tô aqui hoje desde das 11 da manhã. Não brinca. E aí começou a chover por volta de umas 15 horas e tá até agora mandando água, viu, Edu? E que região aqui de São Paulo que é? É o centro? Tô no centro, tô aqui bem aqui no centro. No centro, né? No centro de São Paulo, perto da Praça da República aqui. Olha, deixa eu ver uma coisa aqui, gente. O Atlético Goianiense, que chegou a ganhar do Guarani na primeira fase, foi a única derrota do Guarani, né? O Guarani hoje foi eliminado nos pênaltis. O Atlético faz 5-1 no Marília. Puxa vida, hein? E é em Marília o jogo, hein? Atlético Goianiense 5, Marília 1. Deixa eu só confirmar se é em Marília, porque o Atlético foi o primeiro do grupo dele. É Marília, Edu. É Marília, né? A federação levou os 2 jogos aí pra Marília, né? Primeiro do Guarani e Corinthians e agora Atlético e Marília. Aliás, eu gostei do estádio, a gente transmitiu o jogo do Guarani e Corinthians, o Bento de Abreu, Sampaio e Vidal, tá bonito o estádio. Há muito tempo. O Marília tá na série, se não me engano, é série A3, se não me engano, série A3, o Marília. Mas vamos aguardar.
Cadê meu amigo Roger Williams, hein? Agora 21h05, estamos aqui no finalzinho do Esporte em Debate. Em termos de chuva no caminho, como é que nós estamos? Um abraço, seja bem-vindo e boa transmissão hoje para Catanduva e Ponte, Roger. Um abraço, Edu, um abraço a todo torcedor ligado dentro desse Esporte Debate. Eu vim de Americana, né? Eu tava em São Paulo, mas fugi da chuva, diferente do que aconteceu aí com o Gleger. Depois fui até Americana. Eu deixei a chuva pra você aí, Gleger. Não, mas você tava numa terra boa. Tava na terra boa, terra onde Vladimir Catarino, você e eu nascemos, terra onde exatamente é bem próspera, mas de Americana pra cá, Edu, agora falando sério, muita chuva, até comentava com o Vladimir, não é uma chuva muito forte, mas ela é uma chuva que ela é perene e ela acaba deixando a pista muito escorregadia. Então você que ouve a Bandeirantes agora, em toda a região metropolitana, há chuva, há riscos de alagamento em alguns pontos. São Paulo hoje ficou durante todo o dia em estado de alerta, então a gente pede para que você seja paciente no volante para não virar paciente de hospital. É isso aí, Edu, e nós já estamos preparados aqui pela previsão do tempo. O jogo da Ponte Preta vai ser em Catanduva com chuva também. Vamos aguardar. Tá chovendo em Catanduva? Mas é uma chuvada, agora é época, né? Aliás, a gente, tanto tempo aqui, e você também, Roger Luiz, acompanhando a Copa São Paulo, é época de chuva. Eu já vi cada jogo da Copa, a meninada, mas numa poça d'água, né? Meu Deus do céu. É época, não tem jeito. Aliás, até agora, até que não teve chuva, muita chuva, assim, da gente ver na TV os gols da Copa São Paulo, eu não reparei chuva. Incrível, diferentemente de anos anteriores, não está tendo muita chuva em jogos da Copa São Paulo. É isso aí, meus amigos, agora 21h07, encerrando aqui o nosso Esporte Debate, muito obrigado. Você que nos acompanha no YouTube, no FM 85,7, no aplicativo, muito agradecido. Lembrando que Corinthians e Guarani foi 2-2, os gols no segundo tempo, o Igor a 8 minutos, 1-0 Corinthians, um chutaço no rebote. O goleiro Álvaro do Guarani fez uma defesa sensacional, a bola foi para escanteio. Cobrou o escanteio e deu um soco na bola. E o Igor, na entrada da área, sem pulo, mandou no ângulo 1-0 Corinthians. Depois, 2 minutos depois, o Rafael empata para o Guarani, jogada do Vitinho, entrou na área, limpou, bateu, o goleiro, o Felipe Longo, ele defendeu, né? E a bola subiu e o Rafael de cabeça empatou 1-1. Aí o Pedrinho fez 2-1 Corinthians em 18 minutos. Um erro começou com o Theo, que perdeu a bola. O Corinthians trabalha a bola do lado esquerdo. O Pedrinho recebe a bola, entrada da área, bico da grande área e chutou aí 2-1. E aí o Bruninho do Guarani a 21 minutos, um chute espetacular, uma defesa sensacional de Felipe Longo do Corinthians, mas aos 45 novamente Bruninho, um chutaço de fora da área no ângulo, 2-2 empata, e nos pênaltis 5-4 para o Corinthians. Quem errou do Guarani foi um menino chamado Jota. O Jota chutou e o Felipe Longo defendeu. Na sequência vem aí Catanduva e Ponte, comando Roger Williams, Gleger comentando e Vladimir Catarina nas reportagens. Muito obrigado, continue conosco, 20h08 e até já. Termina aqui Esporte em Debate, na Rádio Bandeirantes.